Olá, turistas enceitadas! Olá, turistas enceitados! Eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super 8. E hoje, um cineasta autoral de terror tá de volta com seu segundo trabalho. No seu primeiro longa, ele chamou a atenção e fez a galera sair perplexa do cinema, fazendo do seu filme um dos mais falados do ano. E agora com o segundo, será que ele repete o feito? Será que ele vai voltar a fazer o pessoal chegar em casa com as roupas íntimas freadas? Para saber o que eu acho, simbora! Para entender o filme é preciso saber medir multiplicar ou basta medir somar? Se o mal não espera, será que ele sofre de transtorno de ansiedade? Ou será que o mal não espera a noite porque o ônibus dele para de passar cedo? Tudo isso e muito mais agora. Para conseguir desanuviar de problemas pessoais, uma moissola viaja com o namorado e os amigos dele para uma pequena comunidade na Suécia, onde alguns deles pretendiam elaborar uma tese sobre os costumes locais. Acontece que os costumes locais são bem mais excêntricos do que eles poderiam imaginar, o que faz a molecada repensar se aquele realmente é o melhor local para passar as férias e fazer pesquisas. O terror é um gênero que fascina e desperta curiosidade através de uma variedade incrível de subdivisões. E de alguma forma dá para fazer essa classificação a partir dos mais variados intuitos que essas obras possuem. Claro, o maior objetivo do gênero geralmente é aterrorizar. Mas isso acontece num sentido mais amplo. Num sentido mais restrito, a gente pode notar o uso da vertente sombria para amedrontar durante o filme, apavorar de forma mais marcante na mente do espectador, assustar, chocar, incomodar, perturbar, angustiar, provocar reflexões e ou alimentar discussões. Também, por que não? Não vou dizer que um filme de terror completo é aquele que consegue reunir o máximo desses intuitos, porque eu acho que não dá pra ser simplista desse jeito. Mas eu acho sim que dá pra afirmar que, quando uma obra almeja muitos desses intuitos e consegue alcançá-los de forma coesa e narrativamente harmoniosa, é um feito que tende a fugir do lugar comum e isso tende a enriquecer a experiência, o que é digno de elogios. Agora, sobre o filme em questão, eu não só acredito que esse novo trabalho de Ari Aster seja um desses casos, como eu acho que Ari Aster é um cineasta desse naipe. Eu sei, é só o segundo longa dele, então eu meio que tô me antecipando ao falar isso. No entanto, se com Hereditário ele já demonstrou ter um jeito especial e diferenciado para contar uma história, agora com Midsommar ele só comprovou que não foi sorte de principiante e sabe muito bem o que tá fazendo quando tá criando. E eu digo isso porque, ao meu ver, o êxito desses dois filmes pouco tem a ver com as histórias em si, com a criatividade ou a especificidade delas. As premissas são boas, mas também são simples e aparentemente não prometem nada que a gente já não tenha visto no gênero. Então, erguidos em alicerces tão básicos, esses filmes não seriam nada demais se não fosse o toque autoral do cineasta. O que faz esses dois projetos serem especiais é justamente a perspicácia do diretor roteirista e a sua atenção aos detalhes. Tá, mas esse negócio de cuidado com os detalhes é algo muito vago. Afinal de contas, o que eu quero dizer com isso? Pois bem, observe em quantos níveis a simplicidade da premissa acaba se degringolando. Primeiro, diferente da maioria esmagadora dos filmes do gênero, o roteiro não pega jovens genéricos, mete numa enrascada e conta que a gente torça pra eles. Não! Aqui, antes de qualquer coisa, o roteiro se interessa em conhecer aquelas pessoas, seus interesses, suas personalidades, seus contextos pessoais e, no caso da protagonista, seus dramas e traumas que contribuíram para que ela fosse dessa ou daquela forma. E o filme faz isso nem de forma jogada, nem de forma explicadinha demais. O que faz é recortar situações pertinentes que exemplifiquem o que se está querendo dizer e deixa acontecer, contando com a atenção do espectador para absorver informações úteis, mas que não se anunciam como tal, apenas surgem de forma trivial. Então não se engane, quando você vê um personagem emocionalmente dependente e submisso, ou outro que se vê sufocado pelo relacionamento mas não termina, o filme não tá enrolando nem se enchendo com draminhas mequetrefes rasos como a maioria dos filmes do gênero também costumam fazer. Aqui ele tá te dando informações que vão construir o caráter e a individualidade desses personagens, o que vai se refletir em atitudes lá na frente. E essa construção anterior não apenas vai dar legitimidade a essas atitudes, como serve para mexer com a nossa expectativa, como serve ainda para dar coesão à trajetória desses personagens. E o bacana é que, ao meu ver, sempre que o filme tira um tempinho para dar atenção a eles, a narrativa não cai, pois, segundo, Ari Aster sabe instigar e provocar como poucos. No início, por exemplo, quando um certo acontecimento drástico acontece, ele consegue impactar tal qual aquele visto em Hereditário, só que usando uma técnica diferente. Enquanto lá, para causar desconforto na gente, ele estica as reações pós-catástrofe,
no silêncio, de um jeito que busca invocar uma sensação real. Aqui ele já parte para um jogo de edição mais estilística que mistura sofrimentos cortantes com uma trilha incômoda que parece um zumbido de buzina, seguido por uma câmera contraditoriamente suave que percorre um ambiente lentamente até revelar o tananana, o que pra mim serviu pra deixar essa situação ainda mais pesada. E o filme tá cheio de exemplos assim dessa perspicácia do diretor. Mais tarde, o diretor usa efeitos de alucinógenos pra sugerir coisas tenebrosas que podem ou não estar ali, que podem ou não ser tenebrosas como a câmera sugere. E quando a gente tá incomodado com a antecipação de alguma coisa, o que a intuição diz aos cineastas? Adiantar essa tal coisa para que ela aconteça antes do espectador suspeitar que ela vai acontecer, para assim poder surpreendê-lo. Aqui a direção faz o contrário, mastiga calmamente a nossa ansiedade. Aí enquanto você tá lá vendo o filme todo pimpão, pensa: ah, isso tá muito previsível, vai acontecer isso e aquilo. Só que, enquanto você ainda tá indo com a goma, o diretor já tá lá te esperando com a tapioca. Pois a previsibilidade nesse caso é proposital para que você fique realmente antecipando na mente enquanto a direção valoriza cada segundo para te perturbar psicologicamente. Já que você não sabe como, quando e em que níveis aquilo que você acha que vai acontecer. Como um torturador põe na mesa os seus instrumentos de tortura e fica lá esperando. E sabe como eu sei que ele sabe muito bem o que está fazendo e essa previsibilidade não foi um feliz acaso? Porque também há outros momentos em que essa antecipação é conscientemente subvertida ou frustrada, ou ainda é revelada de uma forma menos convencional. Por exemplo, através de uma sutil suspeita de som que te faz se perguntar: peraí, será que eu vi alguma coisa? Ou através da sugestão que transforma o espectador num cúmplice silencioso. O filme sabe que você já sacou e te dá uma informação de forma sonsa. O que não deixa de ser uma ironia, a ironia dramática hitchcockiana, quando faz a gente rir de nervoso ao perceber sutis pistas da natureza do local antes dos personagens. A minha favorita é aquela em que a protagonista ajuda a preparar o almoço. Uma outra peculiaridade do filme, e que vai na contramão da maioria dos filmes do gênero também, é que ele se passa praticamente todo no claro durante o dia, já que naquela região ali anoitece tarde, o que nem por isso faz o filme perder no quesito terror, já que ele trabalha esse clima perturbador de outras formas, através dos enquadramentos calmos, de personagens encarando de forma incômoda, de uma alegriazinha muito não, tem alguma coisa errada, e da trilha sonora também, que faz uma mistura e tem umas esquisitices que deixam você à flor da pele. Tudo isso serve para provar como Ari Aster tem muito mais que um canivete suíço de ideias para perturbar o espectador. O que, ao meu ver, ele tem é uma grande noção do jogo de cena e dos efeitos que ele pode causar no público. Só observar como, por exemplo, no momento em que ele percebe que é necessário deixar claro se a personagem tá ou não sob efeito de alucinógenos e não quer exaurir o recurso da câmera em primeira pessoa, ele usa um recurso simples e eficaz: uma flor inchando e murchando na decoração da cabeça dela. E olha só, eu digo que ele tem essa tamanha noção mesmo percebendo que certas circunstâncias lá pro fim do segundo ato podem ser passíveis de deboche. Sim, muita gente pode abrir o gargalhador no filme, só que o diretor sabe disso. Porque ele, não satisfeito com certos comportamentos ridículos, exagera ainda mais e atiça e mexe, não só assumindo o risco de fazer o espectador rir, mas talvez até desejando isso. Mas aí você se pergunta: mas qual a utilidade de um negócio desse num filme de terror? Gerar reflexão, é? Porque sim, esse filme tem algumas mensagens conscientes interessantes. Cabe a gente refletir e interpretar. Então, vamos lá teorizar um cadinzinho? Pois bem, ao constranger o espectador com algo que ele não tá habituado de uma forma que ele começa a rir, penso eu que Ari Aster tá fazendo a gente rir de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que, quando os costumes alheios parecem ridículos aos nossos olhos e a gente debocha deles, por exemplo, o senta e levanta de uma missa, uma sessão de descarrego de um culto, o receber santo, o rezar só virado para um determinado local, e isso pode se estender para várias outras esferas que não só a religiosa, tá? Tudo isso pode parecer exótico para quem é de fora desses costumes e talvez motivo de riso. Então, quando você ri do costume alheio, ri porque na sua perspectiva de fora você vê as diferenças como excentricidades. Porém, você também tem hábitos e costumes diferentes e eles também parecem excêntricos para outras perspectivas. E se diferenças te fazem rir, logo você também acaba rindo de si mesmo. E tá tudo bem, não faz mal rir de si mesmo, acho que até é saudável. Só que o filme não para por aí. A partir disso, ele puxa um gancho para outro tópico. E os costumes violentos? O seu grupo tem
Costumes que segregam, que descartam, que prejudicam pessoas ou grupos, físico ou psicologicamente. Atitudes e comportamentos talvez desumanos, talvez injustos, que alguns seguem sem pensar muito, mas apenas por serem costumes, convenções, tradições que são passadas entre as gerações. É óbvio, claro e ululante que eu não tô colocando nada do filme no mesmo nível que a gente pratica na nossa sociedade. Até porque o faz de conta do filme procurou levar coisas a extremos. Extremos impressos até de forma bem gráfica. Então vale dizer que é um filme bem chocante visualmente também. Só que na forma como tudo é passado no filme, esses extremos me fizeram pensar se na nossa sociedade também não tem costumes dignos de um filme de terror aos olhos de uma sociedade hipotética mais evoluída. Digamos que um extraterrestre mais evoluído chega aqui, o que será que ele acharia estranho nos nossos costumes? Algo também intencional no filme, que é fazer a gente olhar para os absurdos alheios para perceber as nossas próprias esquisitices negativas. O elenco tá absurdamente estonteântico, desde a frieza dos membros do culto ao espanto da galerinha de fora diante de tanta loucura. A performance de Florence Pugh, em especial, foi a que mais me deixou maravilhado, em como ela demonstrou uma profunda compreensão da trajetória da personagem, como ela se entregava aos momentos mais intensos de modo a contribuir para deixar o tom do filme ainda mais angustiante, e como ela estava propensa a incorporar sutilezas a partir de sugestão do que estava em torno dela. Tem um momento especial que, nossa, a moça tá sofrendo, mas algumas mulheres simulam estar sofrendo junto com ela, aí ela abre o zoião, estranhando tudo aquilo, sem deixar de sofrer, até o ponto que ela percebe, ao olhar para as outras, o seu próprio exagero. Hein? Olhar para os outros e perceber os seus exageros? Algo que está diretamente relacionado ao que eu acabei de falar. Então, como vocês podem ver, de básico, Midsommar só tem a premissa inicial mesmo. A partir de então, o que o cineasta Ari Aster compõe é uma vasta e rica coletânea de recursos narrativos para atiçar psicologicamente o público, enquanto dilui ideias a serem refletidas que não se esgotam na primeira assistida e que podem gerar aquele debate gostoso por horas. Claro, se você se interessar. Pois eu também creio que esse seja um daqueles filmes que divide o público ao testar demais a sua paciência e tolerância e ao fugir bastante das convenções daquele terror mais popular. E esta é a minha reação ao filme. E você aí, já viu? Vai ver? Tá ansioso? E se já viu, concorda comigo ou discorda de mim? Hein? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí.